Está no ar o 3-1, aqui na TV Brasil. Eu sou Luiz Carlos Azedo e hoje nós vamos debater o aquecimento global. Nosso convidado é o físico e meteorologista Luiz Carlos Molion, que questiona as teorias, vamos dizer assim, hoje hegemônicas, com relação a esse assunto. Participam dessa nossa entrevista a jornalista Zilda Ferreira, autora do blog Educom, que trata de educação ambiental, e o jornalista Efraim Neto, moderador da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental. A Terra, poeticamente identificada como planeta azul, situada na galáxia da Via Láctea, orbita um sistema solar onde se destaca por sua atmosfera privilegiada. Aqui, em milhões de anos, a vida evoluiu criando um ecossistema complexo e favorável à existência de milhares de espécies vegetais e animais dependentes de uma cadeia alimentar. O ser humano, extrativista, retira seu sustento da terra e do mar. Para viabilizar a agricultura e a indústria, usa diversos tipos de energia, em sua maior parte obtida de combustíveis fósseis, que geram dezenas de poluentes. Ao entrar na segunda década do novo milênio, o maior desafio da humanidade, que é produzir e desenvolver-se sem alterar a atmosfera, se apresenta como uma agenda emergencial de todas as nações. Na recente Conferência do Clima, em Copenhague, ficou patente que países ricos, emergentes ou pobres precisam falar a mesma linguagem, se pretendem verdadeiramente, a médio prazo, conter as agressões ao meio ambiente global. Nós vamos iniciar a nossa entrevista com uma pergunta de telespectador. Por que o senhor afirma que não existe aquecimento global? Eu afirmo que não existe aquecimento global porque já ocorreram no passado períodos em que esteve mais aquecido do que agora. Por exemplo, se nós formos ao período dos anos 800 a 1200 depois de Cristo, chamado período quente medieval, as temperaturas estavam mais elevadas do que agora, e naquela época o homem não liberava carbono, não emitia carbono para a atmosfera. Os vikings saíram da Escandinávia e colonizaram as regiões norte do Canadá e sul da Groenlândia, que hoje são regiões geladas. Então você pode ver que naquele período estava mais aquecido do que agora. Entre 1925 e 1946, houve um aquecimento também bastante expressivo, que corresponde praticamente a 70% de todo esse aquecimento que dizem que ocorreu nos últimos 150 anos. Naquela época, houve um aumento de 0,4 graus centígrados entre 25 e 46, e isso, muito provavelmente, foi devido à maior atividade solar na primeira metade do século XX e o fato de que houve um período, esse período, em que praticamente não ocorreu nenhuma grande erupção vulcânica, de tal forma que a atmosfera ficou limpa, transparente, e entrou mais radiação solar e aumentou, então, a temperatura. Note, em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, o homem lançava na atmosfera menos de 10% do carbono que lança hoje. Portanto, fica muito difícil você dizer que o aquecimento entre 1925 e 1946 foi devido à ação humana. Posteriormente, pós-guerra, em que na realidade houve um aumento na industrialização e que passou-se então a emitir mais, o que aconteceu? Um resfriamento global entre 1947 e 76. Dr. E agora Molion, esse mais recente. Doutor Molion, o senhor estava citando aí o caso dos vikings. Sim. Existe um historiador francês chamado Pierre Chany, que foi um especialista em estudos da expansão europeia, e ele disse que os vikings só não conquistaram a América porque houve um período imediatamente após essa chegada deles àquela região lá do Ártico, de resfriamento da Terra. E há uma corrente de cientistas que defende a tese de que, ao contrário do que
é a opinião dominante de que estaria ocorrendo um aquecimento global, que nós estamos às vésperas, se é que a gente pode usar essa expressão, em termos De clima, pode. de clima, de um novo resfriamento global, é isso? Essa Perfeito, é a tese que o senhor perfeito. defende? Então, esse período, que durou mais ou menos até 1250 depois de Cristo, foi seguido por o que foi chamado de uma pequena era glacial, que durou de 1350 até 1920. Quer dizer, recente isso aí. Ele, inclusive, Você tem atribui a esse resfriamento as invasões bárbaras, porque Bom, eles não sei. se voltaram para o continente por causa do resfriamento. Foi exatamente o contrário. Quer dizer, um período frio leva a frustrações de safra e fome. Você tem quadros feitos na época mostrando que o rio Tâmisa estava congelado, quadros de 1630, 1650, e faziam feira em cima do rio congelado. Então, se eu for olhar a história, eu diria o seguinte, que no último 1.000.000 de anos, a Terra passou por 9 eras glaciais. Cada era glacial dura 100.000 anos. Portanto, 9 vezes 100.000 dá 900.000. Em 1.000.000, 90% do tempo, o clima está mais frio do que agora. Essas eras glaciais, elas são interrompidas por períodos mais quentes, chamados interglaciais. Esse que nós estamos vivendo, Luiz Carlos, ele começou há cerca de 15.000 anos atrás. E toda a história humana está resumida nesses últimos 10.000 anos. Então, nós estamos no período, como você disse, às vésperas de uma nova era glacial. Na realidade, nós podemos estar já dentro de uma era glacial, uma vez que esse nosso interglacial está já com 15.000 anos, segundo os estudos paleoclimáticos. Então, existe uma variabilidade em cima dessa queda muito lenta, vai demorar 100.000 anos para chegar a 8, 10 graus abaixo do que está hoje. Mas em cima disso, há uma ondulação, né? De meio grau para cima, meio grau para baixo. Nós tivemos isso, como eu disse, de 1925 a 46, tivemos uma ondulação para baixo, um resfriamento de 47 a 76, que foi muito ruim para o Brasil, do ponto de vista econômico, para o mundo todo, e tivemos agora um pequeno aumento de 77 a 98, a bola da vez agora não é o há resfriamento. uma disparidade assim, de instrumentos, de medição entre esses vários períodos? Certamente, Assim, certamente, hoje, não tenha o dúvida. diagnóstico hoje não seria mais preciso do que era antes? Não, mas o problema maior não está nisso, porque quando eles colocam aquelas séries longas, de 100, 150 anos, de cidades como Paris, como Viena, Berlim, essas cidades foram crescendo. E o termômetro, se ele tivesse parado no mesmo lugar, na mesma estação meteorológica, ele iria sofrer o efeito da urbanização. O que é esse efeito da urbanização? Chove, se a região é vegetada, tem infiltração de água, a água, ao evaporar, refrigera a superfície. Quando a cidade, então, se urbaniza, o asfalto, o concreto, faz com que a água, ao cair, escorra e vá embora. Então, hoje, as cidades não têm água para evaporar. E o mesmo calor do sol faz com que as temperaturas urbanas sejam mais elevadas do que o seu entorno. São Paulo, por exemplo, da ordem de 3 graus. Já existem estudos aqui no Rio de Janeiro que mostram também, dependendo da região, da ordem de 3, 4 graus. Então, o efeito chamado, que é conhecido como efeito de ilha de calor urbana, isso interfere na temperatura. Então, o mesmo termômetro, mesmo que ele esteja calibrado, ele vai mostrar temperaturas mais elevadas. E não tem como tirar esse efeito da urbanização da medida. Não tem como tirar. Aí dizem, se você selecionar uma cesta de termômetros no mundo todo que esteja localizada nas grandes cidades, o que vai ocorrer, a tendência desses termômetros é mostrar uma temperatura sempre crescente. Mas quando você usa satélites, que cobrem o globo todo, inclusive as regiões oceânicas, mostra que nos últimos 20 anos há um ligeiro decréscimo. Tirando o pico do El Niño em 1997 e 98, que os El Niños tendem a aquecer a atmosfera terrestre. Ele está de volta agora, esse ano. Mas esse aí é fraquinho. E esse deve morrer agora em fevereiro, estourando em março, e não vai afetar. Ao contrário, ele deve virar para um laninha frio. Então, quando você olha as imagens, os dados tirados por Você está dizendo que o ano que vem será um ano frio?
Mais frio. Com invernos frios. Essa é a tendência. Geadas no sul, sudeste, temperaturas frias, e para nós aqui, relativamente mais seco durante o período seco, ou seja, esse período de abril até outubro, mais seco do que o normal. Professor, nossa validação científica com relação aos estudos climáticos, ele está baseado nos modelos numéricos. Isso. E o nosso sistema de pesquisa climática tem avaliado e disposto à sociedade determinados resultados. De que maneira o senhor avalia isso? Bom, Efraim, modelos nada mais são do que programas de computador, né? Alguns são sofisticados, chega a ter 800.000 linhas, 1 milhão de linhas. Esses modelos, eles tentam reproduzir os processos físicos que ocorrem na atmosfera. Só que a atmosfera terrestre, ela depende de processos físicos externos, por exemplo, variação na atividade solar, erupções vulcânicas, tsunamis ou terremotos influenciam na distribuição de calor nos oceanos e depende também dos processos oceanos, por exemplo, que são muito maltratados nesses modelos, particularmente no que se refere a transporte de calor. Um modelo de clima, por exemplo, não consegue reproduzir um El Niño. Ele não consegue reproduzir essa variação decadal do Pacífico, né, que dura 25, 30 anos o Pacífico se aquecendo nos trópicos, depois vira, se esfria. E o Pacífico ele ocupa 35% da superfície terrestre. E a atmosfera é aquecida por baixo. Então, quando a temperatura do Pacífico muda a atmosfera e muda o clima. Esses modelos, eles fazem projeções, Efraim, em cima de cenários hipotéticos que jamais vão ocorrer. E os modelos em si são deficientes. Então, por exemplo, se eu fosse acreditar no modelo, eu gostaria de ver esse modelo prevendo, entre aspas, o passado. Porque os passados eu já tenho dados, né? E fizeram isso. E o erro é muito grande. Quer dizer, os modelos atuais não conseguem reproduzir o clima passado. Então, eu não tenho garantia que eles vão produzir o clima futuro. Ou seja, resultados de modelos são inúteis, não se prestam para planejamento. Desde os anos 70, o senhor vem pontuando a importância dos oceanos com relação ao clima. Isso de um ponto de vista global. Já que a gente está falando de mudanças climáticas, de um ponto de vista mais geral, qual a importância de se ter estudos mais avançados com relação aos oceanos, já que me parece que isso tem sido pouco relevante com relação aos dados aplicados pelo IPCC? Você tem toda a razão, Efraim. Há uma tendência de deixar os oceanos fora desse controle climático, quando na realidade eles são de extrema importância para controlar o clima. Nós estamos falando num planeta que tem 71% de cobertura de água, com uma profundidade média de 3.800 metros. Quer dizer, essa massa de água é um reservatório de calor enorme, que suaviza as mudanças climáticas. Por isso que as mudanças não são tão grandes. Elas se mantêm mais ou menos em torno de 0,5 grau para cima, 0,5 grau para baixo, graças aos oceanos. Recentemente, a comunidade científica dispõe já de um sistema de boias, são mais de 3.200 boias, que são boias especiais. Elas mergulham até 2.000 metros de profundidade, se deslocam com a corrente marinha durante 9 dias e meio, depois elas inflam uma bexiga que elas têm e elas começam a subir, medindo temperatura e salinidade. Chegam na superfície, transmite esses dados para o satélite. Então, esse sistema ficou completo em 2002. E a análise dos dados dessas boias mostra que o conteúdo de calor dos oceanos está diminuindo. O que significa que os oceanos globais estão se resfriando e eles, ao resfriar, eles vão levar a um resfriamento global e não a um aquecimento. Então, nós temos dois fatores importantíssimos. O Sol, que
que tem um ciclo de 90 anos, que está entrando em declínio agora, e vai ficar assim até o ano 2032, e os oceanos que essas boias indicam que está esfriando. Esses dois fenômenos que são fundamentais, dois controladores básicos do clima terrestre, vão levar a um resfriamento global para os próximos 20 anos, que é muito pior do que um aquecimento. O que torna mais confiável esses estudos que o senhor veio falando? O fato de você ter uma base de dados mais ampla ou ter instrumentos de medição mais precisos? A ciência tinha uma ignorância muito grande dessa chamada interação oceano-atmosfera. Até que ponto o oceano controla o clima? Até que ponto o oceano controla a concentração de gás carbônico no ar? O oceano tem 60 vezes mais carbono do que a atmosfera. E você tem um aspecto bastante interessante, é que a solubilidade do CO2 no líquido, ela é inversamente proporcional à temperatura. Traduz isso aí para o cidadão... Explico para o ouvinte. É o fenômeno do refrigerante. Você pega um refrigerante gelado, na hora que você abre, você vê que está saindo gás. Tá? Se você deixa ele aberto, na temperatura ambiente, o que acontece? Ele perde o gás. A gente vê isso diariamente. Por que ele perdeu o gás? Porque o líquido aqueceu e expulsou o gás que estava em solução. Agora, transfira esse fenômeno do dia a dia para 71% de oceanos que cobrem a superfície terrestre. Se os oceanos aumentam por conta da atividade solar, aumenta sua temperatura, eles vão expulsar mais CO2. E mais CO2 fica na atmosfera. Quando os oceanos resfriam, como nas eras glaciais, eles tendem a absorver mais e a concentração de gás carbônico diminui. Portanto, ainda existe muita ignorância da nossa parte, para isso a necessidade de medições, e são caras, fazer medições no oceano são caras, muito caras. Nós precisamos entender melhor como é que esses oceanos interagem, transportando calor para fora dos trópicos, como é que esses oceanos interagem, controlando o CO2 e o metano que está na atmosfera. Eu vou fazer uma pergunta que é uma acusação dos ambientalistas. Acusação? É. A tese que o senhor defende de que o planeta está esfriando e não aquecendo é também defendida pelos pesquisadores próximos a empresas petrolíferas, a grupos econômicos ligados aos combustíveis fósseis e ao agronegócio. Quais são as principais diferenças entre a sua tese e essa linha argumentativa defendida por esses pesquisadores? Eu me dedico exatamente à ciência. Eu posso argumentar o contrário, inclusive, né? Por exemplo, há umas 4 semanas atrás, os hackers entraram nos computadores da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, na Climate Research Unit, a unidade de pesquisa do clima, que é o braço direito do IPCC e que mantém o aquecimento global. Entre outras coisas, eles baixaram mais de 1000 e-mails em que os pesquisadores da Inglaterra estavam trocando entre si e com os americanos para como ajustar os dados para que eles continuassem dando o aquecimento global. Baixaram uma planilha de Excel e, pasmem vocês, entre 1995 e o presente, eles receberam mais de 13 milhões de libras esterlinas, 22 milhões de dólares. E entre os doadores desses últimos anos estão as empresas de energia limpa, particularmente aerogeradores, né? Turbinas eólicas. Então a gente pode argumentar exatamente o contrário, que esse pessoal estava recebendo muito dinheiro para forçar um aquecimento global que não existe. Eu, da minha parte, sempre me dediquei a estudo de clima. Eu diria, sem falsa modéstia, que eu sou o climatologista de formação, que eu sou meteorologista, além de físico, sou meteorologista, sou o mais sênior desse país. Eu comecei a estudar clima em 1970, são 40 anos. A minha tese de doutorado em 75, há 35 anos atrás, foi impacto do desmatamento da Amazônia no clima global e clima local. Você vê que eu já estava, há 35 anos atrás, estava me preocupando com isso. Fazer uma pergunta continuando. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo
e voltamos daqui a pouco no 3 a 1 aqui na TV Brasil, entrevistando o professor Luiz Carlos Molion. Estamos de volta com o 3 a 1 aqui na TV Brasil, entrevistando o físico e meteorologista Luiz Carlos Molion, que contesta a tese do aquecimento global. Nós vamos retomar esse bloco com mais uma pergunta da professora Zilda Ferreira. Professor, por que os cientistas não divulgam que a agricultura industrial é a maior responsável pela emissão de CO2, uma vez que os solos retêm o dobro do carbono do que a vegetação? Eu diria que a agricultura não é responsável pelo dobro da emissão do CO2, assim como também no caso do metano, que seria um gás de efeito estufa 21 vezes mais poderoso do que o CO2, não é responsabilidade dos produtores de arroz alagado ou dos pecuaristas, né? Porque tanto o arroz alagado como a pecuária, o que ocorre é que a matéria vegetal, quando ela entra em fermentação anaeróbia, sem a presença de oxigênio, ela produz um metano, que é chamado gás dos pântanos. E claro, quando se colhe o arroz, deixa a planta ali apodrecendo, ou então os ruminantes que comem a grama e fica passando de um estômago para o outro, eventualmente eles produzem metano. O metano, embora o plantel de ruminantes cresça a 17 milhões de cabeças por ano, e o Brasil já tenha passado de 200 milhões de cabeças, e os arrozais na China, no Oriente, continuam crescendo, inclusive no sul do Brasil também, no Rio Grande do Sul, o metano se estabilizou. Faz 20 anos que o metano não cresce. Quer dizer, as atividades humanas continuam aumentando e o metano não. Dizer que a agricultura é responsável pelo CO2 é um pouco crítico. Por quê? Dos fluxos naturais entre oceanos, solos, incluindo erupções vulcânicas, e vegetação, saem 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Qual é a incerteza nesse fluxo que os pesquisadores têm? 40 bilhões, para cima e para baixo. É uma incerteza de 80 bilhões. Quanto é que o homem coloca na atmosfera com todas as suas atividades? 6 bilhões, 6, meia dúzia. Contra 200 de fluxos naturais e contra 80 bilhões de toneladas de incerteza, então você vê que o homem praticamente não contribui para o CO2 que está na atmosfera. O grande controlador do CO2 na atmosfera é os oceanos. Então fica muito difícil, é uma afirmativa que não tem base científica, porque ninguém mostrou que a agricultura coloca o dobro de CO2. Ao contrário, os fluxos naturais são muito maiores, várias ordens de magnitude maior, 2 ordens de magnitude maior do que esses fluxos colocados pelo homem. Professor... Assim que eu gostaria, honestamente, que alguém chegasse e mostrasse. Porque nessa discussão de aquecimento global, de mudanças climáticas, tem muito de achismo, tem muita coisa que é afirmada e que não é comprovada. Professor, o senhor apresenta dados com relação às toneladas de emissões de dióxido de carbono e por parte de toda a sociedade, em especial dos cientistas, já é consenso de que a sociedade passa por uma crise energética. E dentro dos envolvimentos das pesquisas científicas, como você falou em uma de suas respostas, há um grande interesse da indústria energética no setor climático. De que maneira você avalia essa relação entre clima e energia e qual a importância de novos mecanismos de energia para a sociedade atual? Hoje, a matriz energética global, ela depende dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural, e não tem como você gerar energia elétrica sem liberar carbono. O Brasil é um país privilegiado nesse aspecto, que ainda, por exemplo, no caso da hidroeletricidade, utilizou menos de 30% do seu potencial. O Brasil tem energia de biomassa, como etanol,
energia de biodiesel, que lamentavelmente estão usando óleo de soja hoje, mas que, por exemplo, palmáceas nativas da Amazônia, como o buriti, né, tem capacidade de produzir 5 toneladas de óleo por hectare por ano, e só no Baixo Amazonas temos, estimado por satélite, 20 milhões de hectares de buritizais nativos. Então, esse óleo das palmáceas nativas da Amazônia poderia entrar na jogada. A Amazônia é uma Arábia Saudita verde, os poços estão para cima e são renováveis. Na realidade, todos os estudos sérios, que não dependem de modelos, mas de observação, mostram que o CO2 não controla o clima. Ao contrário, como exemplo do refrigerante que eu dei, primeiro a temperatura sobe e depois o CO2 sobe atrás. Então vai ser um problema sério nesse aspecto de como harmonizar essa matriz energética. Agora, eu concordo que petróleo e carvão mineral têm outros constituintes. Esses sim são poluentes. O CO2, telespectador, não é um gás vilão, ele não é bandido, ele não controla o clima. O CO2 é o gás da vida. Vamos pensar numa hipótese absurda que a gente acabasse com o CO2 na atmosfera desse planeta. A vida acabaria, porque nós e os animais não produzimos a comida que a gente consome. Quem produz são as plantas. Elas retiram o CO2 da atmosfera e, por fotossíntese, presença de sol, produzem amidos, açúcares, fibras e nós nos alimentamos. E já foi comprovado, através de centenas de ensaios agronômicos, que toda vez que se dobra a quantidade de CO2, a produtividade de plantas como trigo, soja, milho, arroz, aumenta de 30% a 50%. Então, é errôneo, né, dizer, muito que se vê às vezes na televisão, dizer que CO2 é o vilão. Não, CO2 não é vilão. Agora, os poluentes que estão nos combustíveis fósseis, como enxofre, por exemplo, queima, é liberado para a atmosfera, combina com a umidade da atmosfera e forma gotículas bem pequenininhas, dessas do tipo aerossóis, de ácido sulfúrico. Aí o cidadão respira isso, faz mal para o pulmão dele, assim como o material particulado, aquela fuligem pretinha, também entope os alvéolos. Então, temos que distinguir. Quando se queima petróleo, sai CO2. Isso não é mal. É um gás da vida. Agora, os outros subprodutos, como o dióxido de enxofre e material particulado, esse tem que ser eliminado. E nós temos tecnologia para eliminar a poluição. O CO2 não é poluente. Professor, nós temos mais uma pergunta de telespectador. O senhor acha que existe interesse econômico no aquecimento global? Não há evidência científica nenhuma, não há base científica, nem para mostrar que o clima se aqueceu, e muito menos essas projeções climáticas até o ano 2100, que são feitas com modelo. Isso não tem base científica. Ora, se não se tem base científica, sobra o quê num movimento globalizado como esse? Interesses econômicos. Então, eu não tenho dúvida que o que está por detrás disso são os interesses econômicos e, ao mesmo tempo, os políticos se aproveitam disso para se projetar. Uma constatação agora de que o chamado buraco na camada de ozônio é que está mantendo as geleiras do Ártico. Isso é verdade? Não tem nada a ver, absolutamente, né? As geleiras do Ártico, elas são resultado de evaporação da água e precipitação na fase sólida, ou seja, como neve. O fato da estratosfera estar mais fria, ainda não existe uma ligação comprovada, estabelecida, de que a estratosfera fria seja responsável por manter essas geleiras. Ao contrário, se você vê outras televisões, eles mostram aquelas geleiras caindo, mostram o urso viajando numa jangadinha, num bloco de gelo. Né? A população de ursos aumentou tremendamente. Quando o ecologista diz que o urso polar vai se extinguir, conversa, não existe urso polar. O que existe é urso.
Há 150 mil anos atrás, quando, no último interglacial, o urso subiu, foi para regiões do Canadá mais frias, e quando começou a ficar branco, um bicho preto, no meio de um ambiente branco, né, era presa fácil. Então ele foi mudando a sua pelagem e acabou ficando branco. Mas ele é um urso como outro qualquer, e hoje é uma população muito grande, muito maior do que se tinha há 40, 50 anos atrás, que ataca, inclusive, as vilas devido ao fato de que durante o inverno eles não têm alimento. E, além disso, o gelo, quando derrete, é o gelo flutuante. O gelo flutuante não aumenta nível de mar, porque ele já desloca o volume que vai ocupar quando derreter. E qual é a causa disso? A causa são as correntes marinhas que levam água mais quente da região tropical em direção ao Ártico. Essa água mais quente entra por debaixo do gelo e derrete o gelo. E quando a base fica mais fraca, então todo aquele peso da geleira cai. Portanto, é um fenômeno natural. Já tinha ocorrido isso entre 1938 e 1942, documentado com fotos, com navios circulando no Ártico, um degelo muito maior do que agora, esse de 2007. 2007 realmente chegou a uma diminuição de 3 milhões de quilômetros quadrados na cobertura de gelo do Ártico. Mas agora, se nós formos olhar os dados de setembro de 2009, já viu que já recuperou. Existe um ciclo lunar de 18,66 anos, em que quando esse ciclo está num pico, como foi agora 2006, então a região do mar, dentro dos trópicos, ou 30 graus norte, 30 graus sul, ela fica um pouco mais elevada. Isso cria um desnível e faz com que as correntes marinhas se acelerem em direção aos polos. Quando elas se aceleram, elas levam mais calor. O efeito da Lua no movimento das marés exatamente, é maior. E aí maior. A amplitude da maré é maior. Então, tem um ciclo de Mas aproximadamente... isso serve para maré alta e para maré baixa. Não, mas tem um ciclo aproximadamente de 19 anos. O pico foi agora, em 2006. Causou grandes desastres no nosso litoral brasileiro. Por exemplo, Maceió teve marés com 3 metros de altura. Belém, 3,8 metros de altura, que invadiu todo o veropeso. Quando você vem mais para o sul, né, aí a amplitude é menor da maré. Atingiu o máximo em 2006, tivemos grandes desastres no nosso litoral, coincidiu, entre aspas, com esse degelo. Tá? E agora, esse ciclo lunar está entrando para um mínimo. Daqui 9 anos ele vai estar no mínimo, mas daqui mais cerca de 18 anos, ou seja, lá pelo ano 2025, ele volta a atingir um máximo de novo e as consequências podem ser até pior por conta, Efraim, da vulnerabilidade da sociedade. Isso. A Gilda tem uma pergunta. Professor, cientistas defendem que as alterações climáticas não são homogêneas. Há micro-regiões que aquecem, enquanto há registros de que outras resfriam. Agora, eu queria que o senhor explicasse isso. E, em seguida, eu quero falar de Tucuruí, que é uma micro-região que eu assisti uma mudança climática. Você está perfeitamente correta, Zilda. Não pode se falar numa temperatura média global, porque começa que os hemisférios são diferentes. O hemisfério sul tem 81% de oceanos e 19% de continentes dentro da região tropical, praticamente. Enquanto o hemisfério norte tem 40% de continentes e 60% de oceanos, e a maior parte da massa continental do hemisfério norte está fora dos trópicos. Então, você tem toda a razão quando diz que não existe um clima global. Existem climas localizados. E o que a gente percebe é que, nesse aspecto, o homem pode atrapalhar tudo. O homem tem a sua capacidade destruidora no microclima. Sob o ponto de vista global, quando a gente fala de aquecimento global, de mudanças globais, o homem não tem como interferir, porque os níveis de energia são muito altos comparado com o que a gente produz.
O planeta tem, então, 29% de continentes, 71% de oceanos. Dos 29% de continentes, 15%, quer dizer, metade disso, são terras geladas, gelo e areia, como o deserto do Saara, por exemplo, sozinho tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Os restantes 14%, 7%, felizmente, ainda são florestas naturais, como a Amazônia, o Congo e Bornéu. Resta para o homem manipular apenas 7% da superfície terrestre. Em 510 milhões de quilômetros quadrados, o homem manipula só da ordem de 36 milhões de quilômetros quadrados. Então, globalmente, o homem não pode fazer nada. Agora, localmente, ele pode, porque à medida que ele desmata, por exemplo, tira a proteção do solo, a chuva tropical chega mais intensa, a energia cinética das gotas é muito grande, desagrega as partículas do solo. Nós calculamos na Amazônia um aumento de 3.000 metros cúbicos por hectare quando você tira a floresta. Então, essa água produz uma enxurrada, leva as partículas de solo para os rios, assoreia os rios, muda a qualidade da água, muda a qualidade da vida aquática. Quer dizer, é um desastre. O homem consegue localmente fazer um desastre, principalmente com relação à erosão. Claro, professor, quando se fala da floresta, então... Nós vamos ter que fazer mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com 3-1 aqui na TV Brasil, entrevistando o professor Luiz Carlos Molion. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. O assunto é aquecimento global. Nosso entrevistado, o professor Luiz Carlos Molion. Participam dessa conversa o jornalista Efraim Neto e a jornalista Zilda Ferreira, que vai retomar a entrevista com uma pergunta sobre Tucuruí. Professor, como o senhor explica a proliferação de mosquitos na região de Tucuruí, onde há registros de mortes por picada de mosquitos? 800 ataques por minuto em consequência do desequilíbrio ambiental. Eu entrevistei vários moradores do entorno e eles me asseguraram que houve uma mudança de clima, de fato, um aquecimento na região. Perfeito, Zilda. Isso aí é documentado, né? A gente tem experimentos feitos em vários outros países. No Brasil, infelizmente, não se fez isso. Eu fui até convidado a colocar uma rede para medir, por exemplo, as consequências no caso de Itaipu, não de Tucuruí, mas tem colegas da Universidade Federal do Pará que trabalham em Tucuruí e eles realmente mostram que no momento que você coloca um lago de 2.400 quilômetros quadrados, como é o tamanho de Tucuruí, esse lago modifica o microclima, a região em torno. E o desequilíbrio ecológico, como você está mencionando, de fato ocorre. Quer dizer, hoje tem uma superfície de água líquida que dura lá o tempo todo. Então, a proliferação de mosquitos, sem dúvida, é uma das consequências graves para a população que está em torno do lago. Eu diria que, no caso de hidrelétricas, claro, nós cometemos erros no passado, não tenho dúvida. Acho que uma das maiores aberrações é a usina hidrelétrica de Balbina, que cobriu 2.400 quilômetros quadrados de floresta, sem retirar a floresta, para uma potência instalada de 250 megawatts, que não gera 150. Eu escrevi um artigo recentemente, onde eu mostro que se a gente mantivesse o manejo da madeira nesses 2.400 quilômetros quadrados, daria para implantar uma termoelétrica a lenha 4 vezes mais potente do que Tucuruí gera hoje. Temos outras aberrações, como o Lago de Sobradinho, no São Francisco, que é uma área de 4.214 quilômetros quadrados na sua cota de operação, perde, Luiz Carlos, para a atmosfera 400 metros cúbicos por segundo. São 400 mil litros de água por segundo que evaporam, entram, são levados pelas correntes aéreas, pelos ventos, para precipitar na Amazônia. Então, nós fizemos grandes erros, mas temos um exemplo, por exemplo, bem sucedido, que é Itaipu,
que com um lago de 1.360 metros quadrados, temos uma potência instalada de 14 gigawatts e é a maior hidrelétrica do planeta. Professor, quando a gente tem pontuado as questões com relação às mudanças climáticas, em especial a imprensa, o grande símbolo são as geleiras. E dentro da perspectiva de que possa ser aquecimento ou resfriamento, a gente tem a questão do meio ambiente urbano, digamos assim, onde cada vez mais a gente tem uma migração de pessoas para esses centros. De que maneira a gente pode fazer uma relação entre a importância do meio ambiente urbano, a questão climática? Seria o momento de iniciar um processo de adaptação? Concordo com você plenamente. O problema é o seguinte, que os meteorologistas não gostam de estudar clima urbano, por incrível que pareça. Quem está envolvido nisso são mais os geógrafos. Mas eu concordo plenamente, porque há uma situação global, não é só nossa. Hoje, no mundo, em média, 55% da população vive nas grandes cidades. O Brasil tem problemas maiores. No Nordeste, por exemplo, chega a 80% da população do estado está dentro das grandes cidades. Então, o que acontece, Efraim, é que, como agora o homem está se aglomerando, a sociedade, quer dizer, o ser humano se torna mais vulnerável. Porque um mesmo evento extremo, que ocorria há 50, 60 anos atrás, com menos população, causava menos impacto econômico e social e até de mortes do que agora. Então, concordo plenamente com você que, ao invés de estarmos, como nessa conferência de Copenhague, discutindo redução de CO2, que CO2, como eu disse, não é um bandido, nós deveríamos estar nos preocupando com isso, com esses aspectos, como se adaptar, porque eventos extremos sempre ocorreram, tanto durante o período frio como durante o período quente. Os eventos de tempo eles são independentes do clima em si. Então, sociedade mais vulnerável. Então, acho que Copenhague devia estar discutindo esse tipo de coisa, como distribuir riquezas, como melhorar a previsão do tempo. Por que o senhor não foi a Copenhague? Porque está todo mundo lá, o senhor ia fazer sucesso lá, contestando... Não faz sucesso não, absoluto, Luiz Carlos. O problema de Copenhague é um problema político, é um problema econômico, não tem nada de científico. Tá? Então, não tem... para que eu vou lá? Perder tempo, na realidade. Para mim, Copenhague, se prendendo à discussão de redução de carbono, é uma perda de tempo enorme. Como eu disse, eu preferia que tivessem discutindo soluções para diminuir essa desigualdade. Você tem 950 milhões de pessoas na África. Dessas 950 milhões, 90% não tem o que comer. Agora, os africanos foram os que fizeram mais barulho lá. Eles pararam a conferência exigindo que os países desenvolvidos estabelecessem cotas. Eles pensam diametralmente de forma oposta. Não, essa sua colocação vai dentro do que eu estou falando. Ninguém vai lá preocupado com o meio ambiente, ninguém vai lá preocupado com o aquecimento ou o resfriamento global. Eles vão lá preocupados saber o seguinte, quanto é que eu levo nessa? Como as Ilhas Maldivas, por exemplo, que o nível do mar está subindo. Não está subindo nada. Em 1841, o capitão Clark Ross, James Clark Ross, que foi um dos indivíduos que foi explorador da Austrália, fez uma marquinha lá na chamada Isle of Death, a Ilha do Morto. Fez uma marquinha onde estava o nível do mar. 170 anos depois, o nível do mar continua no mesmo nível. Quer dizer, não existe isso. O problema de Copenhague é que está todo mundo interessado em saber quanto é que eu levo nisso. Professor, trazendo essa discussão para a perspectiva nacional, e o senhor tem um vasto conhecimento sobre a questão amazônica, de que maneira ou o que o senhor espera da discussão de REDD dentro de Copenhague? Esse é um problema também sério, porque há anos atrás, na realidade, em 1989, eu publiquei um artigo resultante de um experimento que nós fizemos em 87 na Amazônia, onde eu mostrava que a Amazônia era um sequestrador de carbono. Diziam que não, porque a floresta estaria
num equilíbrio dinâmico. Mas, na prática, a floresta é destruída por fenômenos naturais, como tempestades, e ela vai se renovando. E aí, quando ela se renova, ela absorve mais carbono, da ordem de 1 a 1,2 bilhões de toneladas de carbono. O protocolo de Kyoto não levou em consideração florestas naturais, absorvendo carbono. Claro, o grande problema que a gente sempre teve medo é se vai haver uma pressão internacional para que tirem a Amazônia da gente, como sempre ocorreu, e em função de que, bom, se vocês não conseguem conservar, vocês estão destruindo, então deixa com a gente que a gente toma conta. A biodiversidade da Amazônia é um negócio fantástico. Acho que em termos de insetos, por exemplo, a gente não conhece 10% dos insetos que existem lá. A possibilidade de você tirar das plantas alcaloides, aminoácidos e tudo mais é um negócio fantástico para essa química, né? Química fina. Eu citei oleaginosas, que são as palmáceas como buriti, babaçu, que produzem óleos finíssimos, em grande quantidade, que não são utilizados. A petroquímica foi desenvolvida, oleoquímica não. Então poderia ser, porque até de óleo de palmácia eu posso fazer plástico. Dizem que as nossas emissões, 75% vêm da destruição da Amazônia. É mentira. Esses cálculos estão avaliados. Na realidade, da destruição amazônica, por exemplo, a madeira nobre, que, diga-se de passagem, apesar de muita gente dizer que não, mas quando ela sai, ela já vai direto para os outros países, como os Estados Unidos, a Ásia e tal. Quer dizer, é uma hipocrisia. Essas pessoas que falam contra a destruição são elas as que promovem a madeira nobre, que é onde está o carbono, são as árvores grandes. Essa madeira é retirada, ela não é queimada. Então, quando diz que 75% das nossas emissões vem da queima da Amazônia, está completamente errado. Possivelmente, as emissões da Amazônia não cheguem a 35%, estourando 40%. Agora, o senhor tem publicado trabalhos científicos defendendo essas teses, porque o senhor está contestando 99% de tudo que se escreve, se fala, se... Eu tenho, Luiz Carlos, só que o problema também tem um detalhe. Quando você está na contramão e as revistas científicas são controladas por gente do outro lado, você encontra barreiras para publicar esse tipo de coisa. Esse é um grande problema. Publicado em inglês também? Tenho publicado em inglês também. O primeiro artigo que eu publiquei em inglês contra o aquecimento global foi na revista Geofísica, do Instituto Pan-Americano de Geografia e História, com sede no México, em 1995. Há 15 anos atrás, eu publiquei um artigo com o nome Global Warming, a Critical Review, uma revisão crítica do aquecimento global. Isso há 15 anos. É visível que dentro do campo científico existam diversos interesses. Certamente. E o IPCC ele é validado a partir do estudo e do questionamento de diversos pesquisadores, dos quais estão presentes em Copenhague, e com certeza vão interferir naquilo que iremos chamar de acordo climático. De que maneira o senhor avalia a participação dessas revoluções estruturais da ciência, das interseções que a ciência faz com outros campos, como a própria geografia, que é uma ciência que acabou sendo abraçada também pelo IPCC, com relação ao estudo que o senhor tem tocado? O IPCC, como o próprio nome diz, é a sigla em inglês para Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Esse intergovernamental significa que não é um organismo científico. Quem dá a última palavra são os representantes de governo. Por isso que você tem lá o pessoal todo de grande escalão. Então, o problema não é científico, porque muito poucos climatologistas, meteorologistas, participaram desse último relatório. Você tem muita gente de outras áreas que não entende nada de clima. O relatório grandão mesmo, o básico, que tem mais de 1000 páginas, esse, quando ele coloca as coisas, ele é todo cheio de cuidados e mostra as incertezas que existem. Aí o IPCC faz um livretinho chamado
sumário executivo para formuladores de política, de 20 páginas. E aí é que ele faz as afirmações, né, drásticas, sem prova nenhuma. Então, não existe comprovação nenhuma e é muito difícil você dizer o que vai sair de Copenhague, né? O que sair de Copenhague, qual vai ser o impacto que vai existir? Nenhum. Admita que chegue à conclusão que tenha que reduzir 50% das emissões. Se hoje as emissões são 6 bilhões de toneladas, reduzir para 3, isso não é nada, como eu disse, comparado com os fluxos naturais, que somos 200 bilhões de toneladas. E as incertezas, 40 bilhões para cima e para baixo, quer dizer, 80 bilhões na incerteza. Então, Efraim, eu tenho receio que Copenhague não vai dar em nada. Eu gostaria que Copenhague discutisse outros problemas mais sérios, né? Como, por exemplo, a miséria humana, o fato de ter mais de 2 bilhões de pessoas sem ter o que comer. A África. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. O senhor concorda que o mundo está com os dias contados? Bom, realmente, se eu olhasse para as previsões de Nostradamus, né, que se baseou no calendário maia, eu diria que o mundo vai terminar no dia 21 de dezembro de 2012. Mas pode ser que esse término do mundo seja adiado, né? Talvez não chegue a isso. Eu não diria que o mundo está com os dias contados, mas eu tenho uma grande preocupação. Quando eu falo que o homem não interfere no clima global, eu não estou dando um aval para a gente sair por aí destruindo tudo que existe. Ao contrário, o que eu vejo é que as previsões, por exemplo, para um aumento populacional, 9 bilhões de habitantes no ano 2040, daqui a 30 anos. Então, o que eu vejo é que a conservação ambiental ela é de extrema importância para que o homem consiga sobreviver nesse planeta. Se nós destruirmos tudo, nós vamos estar destruindo a nós mesmos. Então, toda ação que vier no sentido de conservação ambiental, economia de água, de energia, melhor eficiência no uso da energia elétrica, reciclagem de material, mudança de hábito de consumo, que se nós tivéssemos 3 civilizações iguais à americana, não sobraria nada para ninguém. Então, a conservação ambiental ela é de extrema importância. Agora, independente, se aquecer, nós temos que conservar o ambiente. Se resfriar, também temos. Mas eu vou dizer para vocês que conservação ambiental num planeta com o resfriamento que vai ocorrer nesses próximos 20 anos, até o ano 2030, 2032, é muito mais difícil. Mas nós temos que fazer conservação ambiental, temos que fazer com base na educação e não nessa falácia de dizer que o mundo está aquecendo, que a camada de ozônio está sendo destruída pelo homem. Eu fico preocupado, porque eu vejo no livro das crianças, da 4ª e 5ª série do ensino fundamental, essas coisas. Que o homem está destruindo a camada de ozônio, que o homem está aquecendo o globo. E não é verdade. Hipóteses não deveriam estar nesses livros das crianças, porque, na realidade, isso não é uma educação. Isso, na minha opinião, é uma lavagem cerebral. O que vai acontecer daqui a 20 anos, quando essas crianças perceberem que nada aconteceu do que estava escrito naqueles livros? Será que a ciência vai ser acreditada? Professor, isso vai ficar documentado para a história, para que daqui a 20 anos a gente possa confirmar. Mas é uma preocupação, você concorda? Mas o nosso tempo acabou. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar o programa. Agradecemos a participação da jornalista Zilda Ferreira, do jornalista Efraim Neto, do professor físico, meteorologista Luiz Carlos Molion, que nos honrou com a sua participação aqui no 3-1 na TV Brasil, nadando contra a maré, porque ele discorda da tese do aquecimento global. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil com o 3-1.